Terça-feira, 21 de abril. E aí, meninas, como é que vocês estão? Me conte como foi o dia de vocês. Foi tudo bem? Olha só, gente, que flor linda que eu ganhei do meu amigo. Não é linda essa flor? Parece a flor de Oxum, né? É linda essa flor. Amei. E combinou com o meu cabelo. Deixa eu botar aqui. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Fazer o vídeo hoje com vocês, toda florida. E aí, como é que vocês estão, meninas? Me contem, me contem as novidades. Estou aqui ansiosa para saber detalhes, né? Para quem não me conhece, meu nome é Aurora Oliveira. Eu trago no meu canal é um vlog pessoal e eu trago aqui a minha experiência de vida sendo uma mulher neurodivergente e eu mostro os desafios, né, que eu encontro na minha vida cotidiana, como é que eu faço para poder viver nesse sistema, né, sendo uma mulher neurodivergente. No início do meu canal, né, é um projeto muito bonito que eu fiz, né, mostrando também a rotina com a minha gatinha de estimação, só que infelizmente minha gatinha ela acabou fugindo, né? Foram muitos desafios que eu acabei enfrentando, né? E aí agora o vlog ele está sendo baseado no momento somente falando a respeito da minha pessoa, né? A respeito da minha própria experiência. Ainda estou vendo, né, a possibilidade de trazer mais novidades para o canal, como por exemplo algumas comidinhas gostosas, inclusive mais tarde, por exemplo, eu vou postar para vocês uma foto, né, do almoço que eu vou preparar. Agora meio-dia eu vou tirar uma foto e vou botar no post para vocês verem como fazer o prato, né? Então vou fazer um prato bem bonito com poucos ingredientes hoje que eu comprei no mercado, né? Eu comprei uma sardinha, comprei uma batata, uma cenoura, comprei ovos, né? Então eu quero fazer um prato bem bonito, bem havaiana, né? Tipo como se fosse um poke. E vou postar para vocês, né? Assim que eu terminar de fazer o almoço. Então, pessoal, o que é que vamos conversar hoje? Eu andei refletindo muito do que eu poderia conversar, né? Porque ontem a gente conversou um pouco sobre a geração millennial, né? A influência que nós fomos bombardeados, né? E agora, né? Muitos da nossa geração estão ressignificando muitas coisas, né? Tentando praticamente sobreviver por uma coisa nesse sistema, por uma coisa que na realidade foi dado para a gente um modelo a ser seguido, mas infelizmente esse modelo não nos cabe mais. Então, vamos conversar hoje sobre outro tema, né? Eu andei refletindo muito qual tema eu poderia conversar aqui com vocês. Eu queria conversar com vocês e foi um vídeo lá no início do canal que eu trouxe como experiência esse vídeo falando sobre o amor de mãe, né? E eu queria novamente, porque é uma coisa que às vezes me incomoda, né? É uma coisa que eu presencio em muitos adultos hoje que estão praticamente desolados, com a vida totalmente conturbada, porque não recebeu esse reforço positivo vindo da mãe, né? E também vindo do pai. Já, já houve casos, por exemplo, de mães que eram narcisistas e pais também que eram narcisistas. Imagine, nesses dois casos, como é que isso não vai impactar negativamente ali na vida daquele filho. Então, assim, eu queria trazer para vocês um pouco da minha experiência, né, vindo de uma família que tem esses traços narcisistas.
E quero trazer também uma mensagem de conforto para vocês, né? Como uma forma de mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos, que vocês realmente têm o potencial, né, de mudar a vida de vocês, de traçar um outro destino. Porque uma mãe narcisista e um pai narcisista, o que é que eles querem fazer na vida do filho? Eles querem acabar com a autoestima, eles querem acabar com o potencial que esse filho tem, né? De crescer, ser independente, dono do seu próprio nariz. Eles querem destruir sonhos, eles querem minar, né, a consciência daquele filho, a saúde mental daquele filho. Ele quer fazer com que aquele filho ele imagine que ele não é ninguém sem esses pais. Eles também querem incutir na mente daquele filho que... Porque olhe bem como é a dinâmica. Primeiramente, a mãe narcisista, né, ou o pai narcisista, ele começa chega um dado momento que esse filho, ele até quer sair do rabo de saia da mãe e andar com suas próprias pernas. Mas essa mãe, né, que não quer ver esse filho crescer, ela faz de tudo para desmotivá-lo, né? Por exemplo, na época mesmo que eu estava fazendo faculdade, ela mencionou para mim, ela disse assim, olha, para que você vai fazer faculdade? Cancela essa faculdade, entendeu? Você está cansada demais. Então, assim, a mãe, com esses traços narcisistas, ela não dá aquele suporte para o filho, mostrando que ele pode ser sim uma pessoa independente e pode sim viver sem ela. Na realidade, eles gostam que a gente seja mais dependente financeiramente dele, que a gente seja mais dependente, né, emocionalmente deles, porque dessa forma eles vão conseguir controlar melhor a dinâmica, né, de acabar com nossa saúde mental. Depois eles dão ali uma migalha de atenção, de afeto que pode vir por um presente ou às vezes até dar dinheiro para dizer na imaginação dele, né, que a gente que eles estão cumprindo o papel dele de pai. Só que às vezes o filho de um narcisista ele se sente um tanto confuso. Ele imagina assim, poxa, eu não consigo ser uma pessoa independente. Minha mãe nesse momento é a única que realmente está dando o suporte financeiro para mim, então eu preciso retribuir, dando atenção a ela pelo que ela está oferecendo para mim, porque qualquer outra pessoa não ofereceria. Mas tome muito cuidado, gente, com esse pensamento, porque na realidade uma forma deles querer nos convencer de que se a gente está na posição que a gente está, é por causa da gente, e na realidade não é por causa da gente. Eles que arruinaram a nossa vida para que a gente não fosse hoje uma pessoa independente, né? Para que a gente não tivesse autoestima, para que a gente não se valorizasse. Eu sempre ouço da pessoa basicamente o seguinte: você precisa pintar esse cabelo de preto e alisar, né? Ou seja, as pessoas costumam me dizer que me acha muito bonita fisicamente, me acha muito bonita, que eu sou uma pessoa bonita. Mas quer que eu seja sincera pra você, gente? Eu não consigo me sentir bonita. Eu não consigo, sabe, me olhar no espelho. O momento que eu me sinto bonita é quando eu estou usando uma lente de contato, é quando eu estou maquiada, é quando eu estou com o cabelo um tanto mais com cacho definido, né? É um momento que eu imagino assim, olha, eu tô bonitinha, mas aí eu paro e penso, foram pessoas cruéis que fizeram com que hoje eu tivesse essa baixa estima, né? Bullying,
que eu sofria na escola, né? O bullying que eu sofria de colegas, que eu não sei o que é que passava na mente daqueles adolescentes de falar coisas que me machucaram. Então, e aí você ia para dentro de sua casa, aí você era incentivada a sempre estar alisando o cabelo, né? Porque ficava melhor de se pentear, né? E eu chorava muito quando penteava meu cabelo, porque como meu cabelo é cacheado, aí muitas vezes minhas irmãs não tinham muita paciência, né, pra pentear, aí acabava alisando. Então, assim, a gente precisa acreditar que a gente pode sim sair desse ciclo, andar com as nossas próprias pernas. Mas tudo tem que ser bem pensado, tudo tem que ser muito bem calculado, porque, gente, não é fácil sair desse laço. Não é fácil sair desse laço. Não é fácil você imaginar assim, olha, eu tô saindo desse vínculo tóxico. Porque assim, eu vivi muitos anos, logo quando eu saí de casa, aos 21 anos de idade, aos 20 anos de idade, precisamente, perdão. Saí de casa com 20 anos de idade, fui tentar uma vida nova aqui na cidade onde eu moro, na capital. Eu me lembro que por mais de 12 anos, eu não precisei da ajuda da minha família para nada, entendeu? Eu não precisei da ajuda da minha família para nada, porque eu consegui. Então, gente, o meu celular acabou descarregando, aí eu precisei botar para carregar e agora eu tô retornando novamente o vídeo. Então, voltando ao assunto que a gente estava falando a respeito de pais narcisistas, eu por um longo período, né, que eu morei aqui na capital, eu realmente na época estava mais jovem, estava com aquela disposição, aquela vontade assim de crescer na vida, sabe, lutar pelos meus ideais, né, de sair de gritar para o universo e dizer assim, olha, eu não preciso mais daquela família, entendeu? Vou mandar todo mundo para aquele lugar. E aí, por um momento deu realmente muito certo. Eu fiquei praticamente uns 8, 9 anos, né? Ou 12 anos no máximo, trabalhando, pagando meu aluguel, sem a ajuda de ninguém. Só que eu realmente consegui, né? De fato, a minha independência por muitos anos que eu moro aqui na capital, mas infelizmente começou a acontecer coisas que estavam fora do meu controle. O real foi desvalorizado, chegou a pandemia, o mercado de trabalho também, entendeu? Não oferece qualidade de vida para as pessoas, muito estresse, muita dor de cabeça. E agora está eu aqui, precisando da ajuda da minha mãe para poder pagar as minhas despesas. Então, assim, se vocês pensam, ou seja, o mundo dá voltas. Então, gente, procure ser humilde com os pais que abusaram de você psicologicamente, entendeu? Procure ser paciente com eles, porque já foi constatado que um narcisista, ele tem o emocional de uma criança de 8 anos de idade. Entendeu? É claro que pelas atitudes você nem dá 8 anos de idade, né? Você às vezes dá até menos. Mas assim, lembre-se que vocês estão ali lidando com crianças que têm um grau de consciência totalmente diferente de vocês e que vocês podem usar um pouco isso ao seu favor. Nunca diga, né, para os seus pais, olha, estou saindo da sua casa, porque saia de maneira silenciosamente. Mãe, pai, eu estou indo morar um tempo na casa de um amigo. Nesse período não precisa entrar em detalhes, coloca a pedra cinza. Né? Para muitos que não sabem o que é pedra cinza, não dê informação, não dê detalhes. Porque o que o diabo não sabe, ele também não estraga.
E assim, viva a vida de vocês, trabalhem, façam com que tudo venha a dar certo. E quando realmente der certo, entendeu? Ótimo. Sejam cada vez mais independentes, saiba administrar o dinheiro de vocês. E depois se caso não der certo e não existir outra possibilidade, você voltar a morar com seus pais, eu espero que realmente vocês não passem por isso, que é realmente muito triste. Vocês busquem alternativas de se manterem neutros, né? Ou seja, quando vocês foram viver a vida de vocês lá fora da casa dos seus pais, não mande mensagem dizendo: olha, meu pai, eu consegui, eu conquistei, porque o mundo dá voltas. Agora, nesse exato momento, eu estou precisando da ajuda de minha mãe para me manter. Entendeu? Então a gente não pode esquecer que eles fazem parte da nossa família. São espíritos obsessores encarnados? São. Tem um grau de consciência diferente do nosso? Tem. Não tem o chakra cardíaco desenvolvido? Não tem. Eles não têm chakra cardíaco desenvolvido. Eles não conseguem ter sentimentos. Entendeu? Então, como é que vocês podem querer impor que eles amem vocês se já foi diagnosticado que narcisismo não tem cura? Até mesmo o Conselho Federal de Psicologia diz que quando a gente perceber, quando o profissional de psicologia perceber que uma pessoa ela tem traços narcisistas, ela tem o direito de romper o tratamento com essa pessoa. Então, assim, gente, cuide da saúde mental de vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês que estão me assistindo, mas se eu sou da área de psicologia, eu tenho precisão de alertar isso a vocês. Vejam muito bem quem é o profissional da saúde que está cuidando da saúde mental de vocês. Porque como vocês mesmos sabem, existem narcisistas, psicólogos também, que muitas vezes chega esses pacientes em estado clínico grave, né? Precisando de apoio e amparo, e o bonitinho sabe o que é que faz? Usa intervenções e abordagens da área de psicologia para acabar com a saúde mental desse paciente, para realmente o paciente ir para o fundo do poço. Então, assim, existe profissionais e profissionais. Óbvio que eu não estou generalizando, mas que existe profissionais que fazem isso, existe sim. Entendeu? Eu poderia agora sentar e dizer as bárbaras do que eu já ouvi, né? Até mesmo de professores, quando estava fazendo a graduação de psicologia, me falando do que esses profissionais fazem quando eles estão atuando. Mas eu prefiro não dizer, né? Mas eu digo para vocês, procure ajuda terapêutica, né? Tem vários centros que oferecem reiki gratuito, centros espíritas oferecem passe gratuito, porque no exterior, segundo relatos que eu vi, para receber um passe cobra, viu? E a gente tem vários centros espíritas espalhados na nossa cidade que oferecem passe gratuito. Então, o que eu posso dizer para vocês é que cuidem da saúde mental de vocês, mas cuidem com as pessoas certas, tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui. Sempre que eu puder, eu vou bater nessa tecla, falando da importância da gente cuidar da nossa saúde mental, porque às vezes os problemas acabam vindo para a vida da gente e a gente vai empurrando, vai respirando, nem dá tempo de respirar, já é um problema em cima do outro e a gente não vai tendo tempo para nós mesmos. Quando a gente vai ver, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba surtando, né, como aconteceu comigo, né? A gente acaba surtando, a gente acaba tendo que parar no hospital psiquiátrico, né? Porque a gente às vezes quer abraçar o mundo, às vezes a gente quer, sabe, tomar conta de tudo. A gente precisa saber dizer não ao outro, porque o outro, se deixar, sempre vai estar nos pirraçando, sempre vai estar nos obrigando a servir a ele,
Mas quando a gente diz não quero, não vou, a gente está dizendo sim para nós mesmos. E era uma coisa que até mesmo eu não gosto de mentir, mas às vezes mesmo às vezes a gente precisa dizer para as pessoas, olha, não tenho dinheiro, entendeu? Porque a gente também tem que pensar na gente, a gente tem que pensar também no nosso futuro, né? Eu sou uma pessoa que eu fico um pouco feliz comigo mesma, né? Porque eu faço de tudo. Quando eu começo a trabalhar, começo a fazer um bico, alguma coisa, eu consigo juntar um dinheiro que possibilita que outras pessoas venham querer me pedir emprestado. E eu tenho para poder emprestar. É claro, gente, não é mundos e fundos, né? É coisas rasas, tipo 50, 40 reais. Mas eu tenho, né, para oferecer. Então eu fico muito feliz com essa minha atitude, né, de saber que mesmo com pouco eu consigo ser luz na vida das pessoas. Mas eu eu sou uma pessoa que eu quando percebo que realmente vai me fazer falta, eu digo, ó, não tenho, não posso. Eu ajudo as pessoas na medida do possível. Vocês também têm que fazer o mesmo, entendeu? Todo mundo aqui, gente, ó, todo mundo aqui em vidas passadas foi gente que não presta. Todo mundo aqui não é melhor do que ninguém. Todo mundo aqui está em grau de evolução diferente um do outro e cada um vai ter o que é de seu merecimento. Se eu hoje, tem pessoas, por exemplo, que não têm condição de beber um café com leite. E eu tô bebendo aqui um café com leite. Por quê? Porque eu sou merecedora. Eu sou merecedora de beber um café com leite. Ah, mas você tem que tirar esse café com leite aqui e dar para outra pessoa. Mas eu sou merecedora de ter esse café para mim. Tudo que vocês têm na vida de vocês, tudo que vocês têm na vida de vocês é fruto do merecimento. Vocês estão na vida que vocês estão é por merecimento. Não adianta ficar botando culpa, sabe, na mãe, no pai narcisista. Eles não são 100% culpados de tudo na sua vida. Porque por muitos anos, como eu falei pra vocês, eu fui uma pessoa independente. Eu não precisei da ajuda deles. Mas hoje em dia eu tenho uma vida um pouco mais tranquila, mas continuo recebendo a ajuda deles. Então assim, vamos ser humildes, né? E reconhecer e tirar essa posição nossa de vitimismo, né? Porque a gente não é vítima de nada. Tudo que a gente tem é merecimento nosso. Foi muito bom, né, gente, a conversa que eu tive com vocês, né? Realmente estou muito feliz. Foi muito maravilhoso essa conversa que eu tive com vocês. Vou buscar aí mais inspirações para sempre estar passando as tardes aqui conversando com vocês, né? Eu acredito que a minha experiência de vida pode ajudar vocês também a refletirem sobre a vida de vocês. Eu desejo realmente muita felicidade, muito amor no coração de vocês. Que todos vocês que já passaram por abuso de pais narcisistas, que me ouvem nesse momento, se acolham, entendeu? Se protejam, se amem, né? Saia da zona de conforto, porque o que os pais narcisistas querem é que vocês sejam cada vez mais dependentes deles. Saia dessa zona de conforto e tenha uma vida mais significativa. Todas as 24 horas que Deus dá para você, Ele dá em branco. De manhã, quando você acorda e o sol ele nasce, ali é um dia todo em branco. Então faça desse dia um dia muito proveitoso para você. Deus, o universo, não digo nem Deus, porque quando fala de Deus assim, eu penso aquele Deus que as igrejas evangélicas costumam dizer que é aquele Deus punitivo, aquele Deus carrancudo. Então eu prefiro dizer o universo. O universo, ele vai cuidar muito bem de você, da forma que você merece, da forma
e mediante ao que você planta. Não se menosprezem, entendeu? Não se menospreze. Já foi constatado, por exemplo, em algumas pesquisas que eu vi na internet, que quando a pessoa ela se voluntaria em ajudar demais as pessoas, foi porque realmente ela tem uma criança ferida interior, ela foi uma criança rejeitada. Então ela quer cuidar do outro porque ela sabe que ninguém cuidou dela, então ela não acha injusto que da mesma forma como ela não foi cuidada, outras pessoas também não merecem ser cuidadas porque ela não foi. Então ela quer dar para as pessoas aquilo que ela não teve. Interessante, né? Então eu vou ficando por aqui. Para quem não se inscreveu, gente, se inscreve no canal, me dá essa força. Eu peço encarecidamente para vocês que me ajudem nesse progresso aqui do YouTube, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.